Esse vídeo aqui de hoje, essa live de hoje, é para falar sobre bolsas de estudos, tá? Bolsas de estudos, quando a gente está falando em pós no exterior, podem ser o que define se você vai ou não estudar no exterior num determinado momento. Mas é importante a gente primeiro definir o que é bolsa de estudos e o que não é bolsa de estudos, tá? Porque a gente encontra muito essa palavra, né? E às vezes a gente fica um pouquinho em dúvida do que vai potencializar os nossos estudos no exterior ou do que não vai. Então, vamos lá, vamos entender primeiro o que é bolsa de estudos. E se alguém tiver uma dúvida, quiser perguntar, pode mandar aí. Bolsa de estudos, por definição, é um apoio financeiro para você estudar, tá? Não importa onde, mas ele é um apoio financeiro. Muitos governos entenderam que, para ter mais alunos internacionais, para promover intercâmbio com outras culturas, era interessante criar bolsas de estudos para estudantes internacionais. Assim como universidades identificaram que, se pudessem trazer estudantes de outros locais, ou mesmo estudantes locais, dando um apoio financeiro para que esses estudantes pudessem avançar nos estudos, interessante para a pesquisa, né? Então, esse é o mecanismo que justifica a existência de bolsas de estudos. É um apoio financeiro para que o estudante siga nos seus estudos, seja ensino superior, graduação, pós-graduação, e aí na pós-graduação, mestrado e doutorado. E até avance mais ainda, como algumas bolsas que existem para pós-doutorado e outras pesquisas, tá? E aí a gente precisa diferenciar o que é uma bolsa que vai fomentar ou que vai aumentar, né, a quantidade de alunos internacionais no campus, do que uma bolsa que é para fomentar o desenvolvimento da ciência naquele determinado campo. E ciência, estou falando de ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, então não importa, mas o desenvolvimento da ciência que vai fomentar as bolsas de estudo de pós-graduação, certo? Bolsas para aumentar a presença de alunos internacionais no campus, seja para você ter um campus mais diverso, ou seja, para você ter mais alunos no seu campus internacional, que possam pagar o valor de aluno internacional, que normalmente é maior que o valor de aluno local, são normalmente bolsas de desconto, tá? Então, ontem eu estava fazendo a mentoria com os participantes da Jornada Viajar para Estudar da pós, né? Então, são participantes que estão na mentoria para seguir na sua pós-graduação no exterior. Então, a gente estava fazendo uma mentoria de pesquisa de bolsas e pesquisa de universidades. E aí, uma das bolsas que a gente se deparou era uma bolsa de 20% do valor da tuition. Logo, esse valor, ele é um desconto, tá? Nada mais que um desconto na anuidade. Então, é uma bolsa? É uma bolsa de estudos. Mas, para muitas pessoas, talvez isso não vá promover, não vá fazer com que ela consiga estudar no exterior com essa bolsa, tá? Porque é uma bolsa de 20%. Então, vamos supor que o curso custe 10 mil dinheiros, eu não vou falar euro, não vou falar dólar, porque não importa, é no exterior, então fora daqui ele custa 10 mil dinheiros. Então, vamos supor que você definiu o seu destino, ele custa 10 mil. Uma bolsa de 20% vai ser uma bolsa de 2 mil, ele não vai deixar de custar, ele vai continuar custando, só que ele vai custar 8 mil. Para algumas pessoas, pode ser que gere interesse, mas para outras pessoas, ainda vai ser um valor que, na moeda estrangeira, quando converter para o real, ainda vai ficar muito puxado para que ela pague com recursos próprios, tá? E recursos próprios, eu estou falando de recursos seus, que você juntou ao longo do seu planejamento para estudar no exterior, ou até recursos que você esteja emprestando de familiares, empréstimos bancários, não deixa de ser recurso próprio, tá? E aí, a conta é a seguinte,
tem que somar a anuidade, mais o custo de vida, mais o valor da universidade e o valor que você gasta para estudar em geral. Então, gasto a universidade, gasto transporte, alimentação, gasto livros, tudo isso você vai juntar nesse valor. Então, 8 mil dinheiros, mais o valor que você gasta para viver mensalmente, mais o valor de deslocamento e esses valores que eu nem estou computando aqui, talvez não seja viável, né? Então, ok, bolsa de estudos, eu defini aqui que é um apoio financeiro, então ele pode ser desde um valor fixo, tipo 1.000, quanto 1.000 dinheiros, tá? Então, 1.000 euros, 1.000 dólares, quanto ele pode ser um valor percentual, 20%. Ele pode ser total da anuidade, então é o que se chama bolsa full tuition. Então, quando a bolsa é full tuition, significa que você não vai pagar nenhuma anuidade para a universidade. Você não vai pagar anuidade de estudos. É o equivalente aqui à mensalidade. Então, você receberia uma bolsa 100% da mensalidade da universidade. Porém, se você tiver outras taxas para pagar, pode ser que você tenha sim que pagar essas taxas na universidade. Então, por exemplo, eu estava pesquisando outro dia uma universidade na Espanha e para você fazer a tese de doutorado, você tinha que pagar um valor de uns 400 euros para entregar a tese. Então, nesse caso, por mais que houvesse uma bolsa, se você vai cursar, você tem que pagar 400 euros para depositar sua tese, tá? Então, assim, tem que entender o que é tuition e o que são taxas. Taxas da universidade. Então, isso você sabe como? Pesquisando no site da universidade. Então, existe esse tipo de bolsa de full tuition, existe bolsa de half tuition, de 75% a partir da tuition, então vai descontar da tuition 25%, qualquer percentual, na verdade. Mas as mais comuns são full e half. Então, você pode receber uma bolsa de tuition total ou de metade da tuition. Mais comuns no sentido de que é o que as universidades costumam estabelecer, algumas, como prêmios, né, para os estudantes que eles consideram mais qualificados e que eles querem atrair. Então, essa é uma outra contrapartida da questão da bolsa, e nós já vamos falar dessa questão da bolsa, da atração, tá? Bom, além de poder ser sobre a anuidade, a bolsa também pode ser sobre o custo de vida, ou uma ajuda de custo, tá? Então, ela pode ser tudo isso junto, como ela pode ser separada. Eu vi uns coraçõezinhos aí, eu acho que deve ter alguém interessado em bolsa de estudos aqui. Você está interessado em bolsa de estudos? Então, aperta um coraçãozinho aí. Um like nessa live, chama mais gente para assistir, que aí a gente pode falar mais sobre bolsa de estudos. Quem sabe eu falo amanhã também. Então, seguindo esse raciocínio, se a gente tem essa bolsa que é para anuidade, também existe existe a possibilidade de bolsas que dão outros apoios. Estou vendo um monte de coraçãozinho subir aqui no Instagram, então tem muita gente interessada em bolsa de estudos, né? Então vamos lá. A bolsa de ajuda de custo, em alguns casos, junto com a full tuition, ela se chama full ride. Então, tem muita gente que está começando a encontrar essa nomenclatura de bolsa full ride. Ah, eu preciso de uma bolsa full ride, a universidade oferece uma bolsa full ride, ou o governo oferece uma bolsa full ride. Eu preciso fazer uma ressalva que esse termo de full ride, vocês vão encontrar nos Estados Unidos, tá? Ele é um termo muito usado nos Estados Unidos, mas ele não é um termo usado para outros países com muita frequência. Mas tudo bem, não quer dizer que não exista o conceito, tá? O conceito de full ride é essa bolsa que dá apoio para as taxas da anuidade, as taxas escolares e alimentação, custo de vida,
um salário, no caso do pesquisador, quando a gente está falando disso. Então, existe sim, e existe até com mais frequência para doutorado, às vezes, do que para mestrado. Mas isso a gente vai detalhar mais para frente, tá? Então, esse tipo de bolsa, normalmente, é um valor que vem ou da universidade ou de governos estrangeiros, tá? Com mais frequência. Existia alguma coisa do governo brasileiro? Existe? Existe, tá? Mas eu realmente não sei como tá nesse momento e eu nem quero entrar nessa questão porque vai complicar a vida de vocês, tá? Nesse momento, hoje, é mais fácil, em termos de quantidade de oferta, você conseguir uma bolsa internacional, seja de uma universidade ou de um governo estrangeiro, do que uma bolsa aqui no Brasil, tá? Bom, você pode, então, pesquisar essas bolsas, mas como você vai pesquisar? Vamos chegar lá. Sobre o que não é bolsa de estudos, tá? Acho que fica bem claro, depois do que eu expliquei o que é bolsa de estudos, vocês entenderem o que não é uma bolsa, ou talvez o que seja chamado de bolsa, mas que não permita, talvez, num desenvolvimento, numa estrutura que você tenha o apoio financeiro necessário para morar, estudar num país estrangeiro com uma moeda, um câmbio totalmente diferente. O desconto da anuidade, ele é chamado de bolsa, mas pode ser que não seja o que você está procurando, tá? Então, só para entender, desconstrói essa questão na sua cabeça de que bolsa é sempre algo 100% completo, que paga tudo, ou mas que pode ser um desconto, entendeu? Então, é mais importante você construir esse conceito, essa clareza, quando você está buscando, para você não se iludir. Em que sentido? Então, por exemplo, você está lá buscando, aí você vê scholarship, aí você vai super animado, animada, entra lá, e quando você vai ver, é um descontinho de 20%. É uma bolsa? É uma bolsa. Mas por quê? Porque você estava com a expectativa de que ia ser algo uau, tá? Então, você tem que tomar cuidado na hora que você está pesquisando. Por quê? Você pode construir a soma de bolsas. Então, assim, existe essa bolsa que eu dei o exemplo, né, de 20%. Então, vou pegar essa bolsa de 20%, mais uma bolsa que dê a ajuda de custo X, e somando uma, duas, três bolsas que você consegue, você tenha o apoio necessário para você ir, tá? Isso é viável, mas vai te dar bastante trabalho para você buscar. Existe bolsa sem trabalhos de buscar? Não, não existe. Existe bolsa sem trabalho de aplicar? Não existe. Então, você só sabe se você pode ganhar uma bolsa se você buscar muitas bolsas, para você ter uma quantidade de bolsas que você selecione para o seu perfil e você se candidate para essas bolsas, tá? Então, isso é muito importante. Essa clareza sobre o que é uma bolsa, o que não é uma bolsa e como você pode usar delas para o seu benefício tem que estar em você o tempo todo. Deixa aí sua pergunta, se você tiver alguma pergunta sobre bolsa, do tipo, existe bolsa para, sei lá, ajuda de custo de pesquisa X? Pode deixar aí se você tiver essa dúvida. Aqui no YouTube, vou dar um bom dia para o Filosofando por aí. Bom dia. A fotinho fica tão pequena, mas bom dia. E bom dia também para quem está assistindo. Se tiver perguntas ou se tiver algum comentário, pode deixar aí. Bom, pessoal, agora, então, já que a gente falou o que é uma bolsa em definição, né, uma definição prática, vamos falar, já falamos do que não é, vamos falar um pouco de pesquisa. E vocês vão sair daqui com uma dica prática para você passar a pesquisar suas bolsas e você conseguir
ter mais clareza no que você está recebendo de proposta, né? Então, quando você está encontrando aí aquelas bolsas, você vai ter mais clareza para entender o que essa bolsa está cobrindo, tá? Filosofando por aí me perguntou: as universidades consideradas need blind são as melhores para conseguir bolsa, né? Claro que são as difíceis de passar, mas é o jeito. Olha, importante essa pergunta que você me fez, que complementa uma coisa que eu ia falar e eu acho que agora é o momento. Quando nos Estados Unidos tem essa nomenclatura de bolsas, né? Algumas nomenclaturas às vezes até difíceis de entender. E aí eu mencionei de bolsas que premiam os melhores alunos aí. Então vamos falar de alguns vocabulários importantes. Então, nos Estados Unidos, para graduação, existe um tipo de bolsa chamada Need Blind. Então, Need Blind é quando a universidade vai dar a admissão independente de você ter capacidade de pagar a universidade, tá? Por quê? Porque tudo bem que a gente está falando de pós, mas é uma curiosidade. Na admissão para a universidade nos Estados Unidos, a universidade avalia a sua capacidade de pagar para te dar admissão. Isso acontece também para pós. Por quê? Em alguns casos, a universidade precisa fechar contas. Então, ela vai ter lá, o que ela tem quando ela está analisando? Ela tem um curso ou um grupo de alunos que vão entrar. E esses alunos, eles geram um custo para a universidade. Custo de professor, de espaço físico, de funcionários, de manutenção, de materiais, enfim, vários custos lá. E aí eles têm um valor que eles precisam para fazer a operação desse curso, certo? Logo, eles vão precisar equilibrar as contas. Então, se eles vão dar bolsas de estudos para alguns estudantes, para atrair estudantes interessantes para o campus deles, e interessantes é uma definição, acho que a melhor definição que eu posso dar, porque é uma definição da instituição. A instituição pensa quem que nós queremos atrair para o nosso campus, que tradicionalmente talvez não viria, então nós vamos definir que esses alunos podem receber uma bolsa, tá? Então, para aumentar a diversidade do campus, muitas vezes, simplesmente a geografia determina, né? Então, esse aluno aqui, ele é internacional, então ele já vai aumentar a diversidade do nosso campus, então tá bom, vamos dar bolsa para internacional. Nós queremos trabalhar mais o tema da diversidade, nós queremos ter vozes mais diversas, nós estamos percebendo que a nossa população de alunos está com uma determinada demografia, né? Então, nós queremos ter um público diferente, então vamos dar bolsa para alunos locais que têm necessidade financeira ou que têm... vamos criar um sistema de cotas, por exemplo, para estudantes que são de uma determinada etnia. Isso acontece bastante nos Estados Unidos, tá? Então, isso acontece e tem esse equilíbrio de financeiro. E aí, em muitos casos, vai ter que ter uma parte das pessoas que são admitidas para o curso sem bolsa, pagando integral, tá? E aí, nos Estados Unidos, na graduação, tem uma análise das finanças da família. E aí eles analisam, essa pessoa a gente acha que pode pagar tudo, então a gente vai admitir com bolsa. Então, só para eu voltar para o início da pergunta, as universidades que admitem sem olhar para as finanças, normalmente são universidades que são mais competitivas, mas não necessariamente também. Isso aí é um assunto bem profundo, que não dá para tratar aqui, porque foge bastante do tema, mas assim, eu quis pincelar de forma que vocês entendam que esse tipo de universidade existe e vão ter universidades, cada universidade, na verdade, vai ter o seu critério de escolha. Então, algumas universidades vão querer escolher os alunos porque eles têm um determinado desempenho acadêmico. Então queremos aqui alunos que tenham um desempenho acadêmico elevado para que a gente possa ter
esse tipo de aluno aqui no nosso corpo de estudantes. Queremos alunos que tenham diferentes histórias, diferentes... E aí a seleção vai determinar, tá? Muito do que existe hoje de seleção varia bastante, mas em geral, na pós-graduação é por currículo. Então, privilegia quem tenha conseguido casar uma história que faça sentido com o currículo profissional e acadêmico naquele momento de vida. Então, por isso também que tem o personal statement na seleção, tá? As notas, como eu já falei numa outra live aqui, elas são relativas, até porque quando a gente está comparando históricos internacionais fica um pouco difícil, tá? Mas, em geral, as universidades, elas não têm um critério de seleção que seja imparcial, tá? Então, se eu puder largar uma bomba aqui nessa live, é essa. O critério de seleção das universidades não é imparcial, ele é parcial, tá? Ele vai atender interesses da instituição. Então, muitas vezes a gente... eu já encontrei casos, assim, que a pessoa veio me questionar, mas eu fiquei sabendo que o aluno que foi selecionado, que recebeu uma bolsa, tinha a experiência X, Y e Z, e eu tenho mais experiência. Por que que eu não fui selecionado ou selecionada? E aí é uma definição bem difícil, né, de dizer, foi por isso ou foi por aquilo, porque muitas vezes não tem um único motivo. É uma decisão da instituição, no sentido que ela define o que é melhor para ela naquele momento, quais alunos ela quer ter, ou quais alunos apresentaram melhor aquilo que ela queria ouvir, tá? Bom, então, Need Blind, vocês podem escutar, normalmente está relacionado à graduação. Bolsa por mérito tem a ver com isso tudo que eu falei agora. Então, é o mérito. Qual que é o mérito, né? Difícil, é uma palavra que acaba sendo um pouco subjetiva, sabe? É bolsa por mérito, tá? Mas o que é considerado mérito para aquela instituição? Então, por exemplo, falando em notas também, né? Outro dia que a gente estava falando sobre o GPA, o GPA, na Inglaterra, ele tem uma classificação completamente diferente do Brasil, que é completamente diferente dos Estados Unidos. Então, quando você está pesquisando em um país, aí você está pesquisando em outro, o que quer dizer uma bolsa de... O que quer dizer um bom aluno para uma bolsa nessa condição? Porque, por exemplo, dei o exemplo do Reino Unido, né? O Reino Unido, numa escala de 0 a 100, os alunos que são os melhores classificados, eles viriam a partir de 70 para cima, tá? Só que, normalmente, a nota máxima a ser atingida por um aluno lá é 70. E a partir dali, o professor vai baixando as notas até 4. Então, entre 40 e 70 vão ser os alunos aprovados. Então, é muito subjetivo, por exemplo, você pegar uma nota no Brasil de 0 a 10, um aluno que tem 8,5, logo você vai dizer que ele era um aluno que tem 85%, então ele está melhor do que o aluno que tirou 70, que é a nota máxima para aquele professor naquele curso no Reino Unido, tá? Então, é muito difícil de fazer essa medida de, eu tenho mérito, não tenho mérito, é subjetivo. Outro dia, falando justamente sobre o GPA, eu falei para vocês, então não desanimem, né? Então, não é porque você tem uma nota 8,5, que você considera ela boa, ou porque você tem uma nota 8 e você considera ela ruim, que você deve desanimar. É o contexto que você vai contar na sua admissão, são as informações que você vai reunir, é o perfil que você vai montar, que vai fazer sentido para você ganhar aquela bolsa ou não, tá? Então, tem como correr atrás de pontos, talvez, que não estejam tão
ideais no seu perfil, no seu currículo, para você se tornar um candidato que possa concorrer a bolsas maiores, a bolsas que dão mais apoio financeiro, tá? Bom, falando em bolsas, eu acho que a questão é que, em muitos casos, ter a bolsa permite que você tome a decisão de ir. Falando em mestrado e doutorado, muitos de vocês podem estar num momento determinado da carreira que você precisa parar, por exemplo, de trabalhar para poder ir para o exterior estudar. Então, nesse caso, eu acho que a bolsa justifica realmente, viabiliza essa situação. Eu estou vendo alguns coraçõezinhos, acho que tem gente que deve estar nesse momento de vida, né? Então é isso, você tem que procurar bolsas que dão esse apoio financeiro, que possam te permitir parar para fazer aquele período, né, de reflexão, de estudos e de dedicação exclusiva. Porque uma outra questão importante é que fazer um mestrado no exterior pode ser uma condição muito diferente da condição do que você fez a graduação aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, por mais que a gente tenha cursos que são de carga horária completa, em muitos casos eles são cursos de meio período. E isso não acontece no exterior. Tudo bem que é uma generalização, né? Eu não gosto de falar no exterior, porque parece que eu estou falando de um lugar que é tudo igual. Não é assim. Cada país tem as suas características. Mas, em geral, quando a gente vai pensar em mestrado, a tendência é que sejam integrais, tá? Até pela necessidade do pesquisador estar começando a vida acadêmica dele, estar estudando. Então, é difícil ter a possibilidade de trabalhar num emprego fixo. Há possibilidade de alguns trabalhos pontuais ou de um trabalho que você consiga fazer em contraturno dos seus estudos? Sim, mas muitas vezes os estudos vão ser em horários muito aleatórios, tá? Então é importante ter atenção para isso. Outra coisa que é muito importante ter atenção é em relação à construção da sua carreira. Então, será que vai fazer sentido para a sua carreira fazer esse mestrado no exterior e então parar para isso, para você poder parar, você ter a condição de fazer a tua pesquisa, de se dedicar realmente ao mestrado, porque de repente você quer mais para frente ir para um doutorado, então você precisa se dedicar para ter boas notas, para ter uma boa pesquisa, para ter uma boa carta de recomendação. Então, não adianta, em alguns casos, você estar preocupada em estar correndo atrás de um trabalho, porque pode ser que você não consiga levar a carga horária do curso, tá? A Silvia estava me contando, a Silvia é minha irmã, ela está fazendo mestrado na França, que ela tem uma colega que depende muito do trabalho para se manter. É uma estudante internacional, agora eu não lembro exatamente qual é o país. E por ela depender de trabalhar muitas horas para se manter, ela é de um país ali do norte da África, se não me engano, que tem uma relação com a França um pouco diferente, né, dos estudantes brasileiros, então acho que eles podem trabalhar um pouco a mais, dos estudantes internacionais em geral. Ela pode trabalhar e ela precisa trabalhar, só que ela acaba tendo que trabalhar tanto para se manter que ela deixa de conseguir entregar os trabalhos e já vai para o segundo ano que ela não consegue ser aprovada em várias disciplinas. Então, isso é grave porque inviabiliza a continuidade dela nesse programa. Então, para vocês entenderem que não adianta querer a ferro e fogo falar, não, mas eu vou conseguir trabalhar, porque quando eu estava na graduação no Brasil, eu trabalhava. E é muito comum a gente no Brasil trabalha, estuda, faz estágio, faz línguas, roda a cidade. Quem mora em grandes capitais sai de uma ponta da cidade, vai para outra estudar, depois vai para o transporte ou o carro, vai para outra ponta e em um dia rodou, sei lá, 60 quilômetros e nem percebeu. Metrô, sei lá. Então, isso
não é a realidade da maioria das universidades que os alunos têm interesse, né? Ou que tenham bolsa para estudantes internacionais. Vai ser difícil você trabalhar, estudar e fazer mais alguma coisa no mesmo dia. A gente consegue aqui no Brasil porque a gente é, né, estilo Mulher Maravilha. Não, a gente consegue porque a condição é diferente. E para falar a verdade, seria melhor se a gente não conseguisse, se a gente pudesse ter uma carga de trabalho menor, uma carga de estudos mais adequada ao longo da semana, né? Pudesse ter esse balanceamento entre estudo e vida pessoal e trabalho. Então, a verdade é que tem países que têm muito mais restrição quanto a não vamos colocar aulas que terminem 11 da noite, né? As nossas aulas à noite vão até às 9. Existe pós-graduação em horário pós-laboral? Né? Existe. Isso em Portugal tem sido bastante trabalhado. Existem alguns países que têm programas executivos que as pessoas fazem após o trabalho, mas é diferente, os horários são diferentes, tá? A carga horária é diferente, então as expectativas não são de um curso integral em meio período, tá? Bom, logo, se não tem um curso integral em meio período, precisa de bolsa para dar apoio, beleza. Então tá, Marina, me dá uma dica, me dá uma luz, como eu faço para encontrar essas bolsas? Primeira coisa, existem alguns sites que são específicos de horário, eu li um recado aqui, já me confundi. São específicos de busca de bolsas. Deixa eu ver um comentário que o Wallace falou. Na Holanda, os horários de aula alternam de acordo com as semanas. Tem matérias que tem uma aula pela manhã em uma semana e na outra no fim da tarde. Então, exatamente, esse exemplo que o Wallace deu para vocês é excelente, obrigada. Por quê? Porque as aulas, elas são no horário do professor também, tá? Então, o professor vai falar quando ele está disponível. Pode ser que de uma semana para outra o horário mude. Então, é difícil, às vezes, a pessoa falar, então eu vou conseguir um emprego fixo num, sei lá, num supermercado. Pode ser que a escala do supermercado não bata com a escala da sua aula, entendeu? Então, tem que ter alguns cuidados por aí. E até porque os supermercados, em alguns países da Europa, por exemplo, não ficam abertos até meia-noite, 11 horas, que nem aqui. Tem vários que 8, 9 horas estão fechando, tá? Bom, vou voltar ao raciocínio que eu estava fazendo. Então, assim, vou ensinar uma técnica para vocês aqui, para vocês buscarem bolsas de estudos na área de vocês. Então, primeira coisa é pensar o seguinte: quando você está buscando bolsa de estudos para mestrado e doutorado, normalmente essas bolsas de estudos são bastante específicas. Elas tendem a ser bolsas do departamento. Então, para saber que bolsas existem na sua área, a primeira coisa é que você precisa saber a sua área de interesse, tá? Para saber a sua área de interesse, existem algumas ferramentas que você pode usar para pesquisar a sua área de interesse, tem técnicas que você pode usar, mas eu vou ensinar uma super prática. E essas técnicas mais avançadas, eu estou trabalhando muito com o pessoal da jornada Viajar para Estudar. Mas essa, em particular, a gente usou ontem, então nós vamos fazer aqui agora. Se você estiver no computador e assistindo a live, você pode fazer isso enquanto a gente vai falando. Você vai abrir uma aba aí do Google e você vai procurar o Google Scholar. O Google Scholar é uma plataforma do Google que você tem trabalhos acadêmicos publicados lá. E aí, você vai colocar uma palavra-chave do que você quer estudar lá no Google Scholar. Essa palavra-chave, ela, se for em inglês, é melhor, né? Porque aí você vai achar publicações de várias universidades internacionais, de vários journals, periódicos científicos, e você consegue uma maior
abrangência dessa palavra, consegue achar mais universidades. Então, se você já sabe uma palavra-chave do que você quer estudar no exterior, você já põe essa palavra-chave. Se você ainda não sabe, você precisa começar a analisar os teus interesses de estudo e conhecer melhor a sua área. Então, você pode começar com uma palavra um pouco mais ampla. Então, sei lá, vamos supor que você queira me dar faz um comentário aqui para mim, seja no YouTube, no Facebook, eu vou pegar um aleatório aqui, um comentário de uma área. Alguém que quer fazer uma pós no exterior para uma área qualquer do conhecimento. Posta aí para mim um comentário que eu vou escolher uma área. Beleza, Peixoto comentou educação física. Ótimo. Ótimo exemplo. Então, você vai lá jogar no Google Scholar educação física. E aí, você vai ver que vão sair algumas matérias lá de educação física. Algumas pesquisas. Mas não necessariamente vai sair algo mais específico, tá? Então, esse é uma questão. Vai sair que você vai encontrar, sei lá, a atuação profissional na educação física, por exemplo, vamos supor. Mas vamos supor que você, dentro da educação física, queira estudar um assunto específico. Tem algum assunto específico? Se tiver, você comenta aí para mim. É esse assunto específico que você tem que procurar, porque aí você vai achar trabalhos, papers, teses que são nesse assunto específico. Logo, você vai achar universidades, porque aí a pessoa posta lá o trabalho e está associado a uma universidade. E aí você vai começar a pesquisar quem são as universidades que tenham pós-graduação com bolsa. Então, o Peixoto comentou aqui, treinamento resistido. Então, é isso. Se você é mais do que uma pós em educação física. Você vai buscar quais são as universidades que estão desenvolvendo pesquisa ou estão desenvolvendo cursos na área de treinamento resistido, tá? Porque aí sim você vai encontrar talvez uma bolsa. O Almeida, é o Fernando? Deixa eu ver se pela foto eu acho. Almeida 22, Direito Internacional, comentou. Da mesma forma, você vai fazer isso com a tua área. Você vai jogar lá direito internacional, vai sair coisas muito amplas. Dentro do direito internacional, procura fatiar a sua área em áreas de interesse que você tenha mais, né? É óbvio que pode ser que você tenha interesse em ampliar o seu olhar, né? E aí você ainda esteja num momento que você tenha bastante interesse em conhecer mais a área. Então, vamos pegar esse exemplo do Almeida 22 aqui, que é o direito internacional. Tá, você se graduou em direito, então você tem uma visão do direito e você quer dar uma ampliada, né, estudando direito internacional. Legal. É possível que tenha bolsas para você fazer essa ampliação? É possível. Se você buscar por exemplo, usando o próprio Google, pesquisar tudo isso em inglês, se for se o seu foco for buscar cursos em inglês, ou seja em países de língua inglesa ou países que tenham mestrados em direito, que tem bastante mestrado em direito em inglês, você busca lá LLM, que é o mestrado em direito, em International Law, ou outras palavras-chave que você tem interesse no direito. Você vai encontrar algumas opções. Agora, se você quer estudar isso mais a fundo, porque normalmente o LLM é um mestrado de 1 ou 2 anos, você vai ter uma perspectiva. Agora, se você quer, de repente, fazer um doutorado em direito, aí você tem que buscar temas mais específicos para você poder encontrar cursos que tenham pesquisa na área que você possa se desenvolver por mais tempo naquele tema, tá? Então, tem esses dois tipos de bolsa também. Um tipo de bolsa é essa bolsa que ela é mais ampla, que ela é uma bolsa pro curso. Então, existem várias universidades que vão dar bolsa pro curso de mestrado.
Aí, normalmente, é uma bolsa que vem da universidade. Quando ela é específica do departamento, aí você vai encontrando ela no departamento específico da sua universidade. E essa é que está ligado normalmente a temas bem específicos, tá? Então, uma dica prática para você encontrar mais bolsas é fazer essa busca da palavra-chave específica que você quer estudar no Google Scholar. E aí também você usar, junto com isso, depois de achar palavras-chave no Google Scholar, você vai fazer uma busca de palavras-chave específicas. Então, por exemplo, scholarship, fellowship, assistantship, palavras que estão nesse universo bolsas de estudos. Existe também em outras línguas, né? Então, por exemplo, você vai estudar na Espanha, becas, ou seja, você vai buscando a palavra-chave ou a palavra que significa bolsa naquele local e vai juntando. Então, você tem a área, mais a palavra bolsa, mais o nível de curso que você quer estudar, aí você vai fazendo uma pesquisa, isso só no Google, sem usar nenhuma plataforma de bolsas. Além disso, você pode usar também plataformas específicas de bolsas, tá? Tem um comentário aqui do Wallace. Existem universidades que também ofertam redução na tuition para universidades parceiras. A Tilburg University oferece para alunos egressos da UFF e da PUC do Rio, por exemplo. Essa bolsa que o Wallace deu de exemplo, ela é uma bolsa que é uma bolsa de desconto na tuition, né? E que você pode juntar com talvez outras bolsas, bolsa de governo, por exemplo, né? Então, você vai juntando na busca as palavras-chave que vão fazer você tentar encontrar informações. E essa é uma dica, né? Existem várias outras formas de você encontrar bolsas de estudos. E você tem que começar a organizar esses materiais, esses sites, porque você vai encontrar muitos sites que vão ser interessantes para você, que vão te chamar a atenção, e você precisa ler esse site para entender, primeiro, quem está oferecendo a bolsa de estudos, quem é a instituição, quais são as datas, se ela se aplica a você, se você precisa ainda correr atrás de alguma coisa que você ainda não está no ponto exato, e aí você precisa se preparar para isso. Tá? Então, é importante que você vá se preparando e vá seguindo uma certa organização, porque senão você vai, pesquisei, mas qual era mesmo? Não, mas agora eu estou envolvida em outra coisa, não dá para eu pesquisar isso agora. E aí quando você vai ver, a data passou, tá? Então, é importante ter método nessa sua busca por bolsas de estudos, certo? Bom, pessoal, então eu espero que essa técnica tenha ajudado. Façam um teste hoje à tarde, comentem aqui para mim, me mandem direct se deu certo essa pesquisa, que eu vou querer saber. E amanhã teremos uma nova live de atalhos ou obstáculos. Esse foi um atalho, né, para você encontrar bolsas mais rápido. E amanhã teremos outra live de atalhos e obstáculos às 8 horas no Instagram, YouTube, Facebook, etc e tal. Então tá bom? Um beijo e até amanhã.